Ei, vibe do dia! Bom dia, ser humano de luz! Bora que hoje é quinta-feira, 28 de agosto. Os últimos dias aí de agosto estão pegando fogo, né? No céu, na terra, dentro de nós. O convite dessa nossa quinta-feira é uma grande alquimia. Quer entender? Quer estar por dentro? Te convido a me acompanhar até o final, então, deste podcast, deste episódio. Muito bem-vindo por aqui, mais uma vez, mais um dia. Caso você seja novo, eu me chamo Vivian Oberger, sou sua nova astróloga, também sua amiga. Aqui a gente bate um papo cabeça, consciente, inteligente, né? Autoconhecimento nos traz mais inteligência na percepção da vida, pelo menos nesse quesito, né, de desenvolvimento pessoal. Muito, né? É um tanto até terapêutico. Mas não anula a sua terapia. Então, vá lá fazer sua terapia, vai lá levar seus gatilhos, vai lá falar o que está acontecendo. Aqui te traz consciência astrológica, no que está acontecendo no céu, mas não resolve se você não olhar para a raiz, né? Então, é muito importante você saber o teu processo individual. Cada um está vivendo um processo individual, por mais que tem muita coisa parecida e semelhante, porque somos uma coisa só, somos né, uma coisa no geral. Mas a tua dor pode ser diferente da minha dor, que é diferente da dor da Mariazinha, entende? Então, saber ter esses momentos individuais com um profissional é muito importante para todos. Você não precisa pensar que terapia é só para quem tá doente, porque no fim, a gente é tudo meio maluco, né? Desde quando a gente nasceu, a gente tem aqui dores e alguns traumas para tratar. Vamos lá que eu vou compartilhar aqui com você minha tela do céu. Hoje a gente tem uma lua em escorpião, uma lua em escorpião numa temporada virginiana. É um céu alquímico, é um céu denso também, tá? Porque a gente tá vindo de uma Vênus em oposição a Plutão. E Plutão é o regente de escorpião. Plutão e escorpião têm uma vibe muito semelhante, que fala muito sobre esse lugar de transformação, fala muito sobre esse lugar de ciclos, daquele lugar que muitas vezes a gente sabe, a gente precisa enfrentar, porque é dali que a gente vai encontrar um renascimento. Os desafios na nossa vida são uma oportunidade de evoluir, são uma oportunidade da gente olhar para aquilo e falar assim: eu tenho que sair daqui. É como se fosse um videogame, que cada fase que você tá tem um obstáculo novo. Tem ali um lugar que você precisa passar, que você precisa avançar. E a vida, às vezes, não vai ser sempre mamão com açúcar com a gente. Quem dera se fosse assim, né? Então, a gente tem uma lua em escorpião. Essa lua em escorpião pode trazer um mood bem mais misterioso, aquela vibe um tanto mais introspectiva, até porque essa lua em escorpião forma uma quadratura em T no céu. Então, a gente vai passar uma madrugada um tanto catársica. A Lua quadra a Vênus em Leão e quadra Plutão, que está em Aquário. Então, essa oposição é ativada por esse pontinho, que é a Lua em Escorpião. Então, a Lua chega em Escorpião e aí manda a faísca, recebe, na verdade, a faísca desses dois planetas que já estão ali em cabo de guerra. Isso pode reverberar em alguns sonhos um tanto malucos, mas bastante reveladores. Aqueles sonhos que você acorda assim, tendo as respostas nos símbolos. Às vezes eles podem ser super explícitos. Às vezes você vai precisar ter ali um lugar muito bem estrategista de você conseguir decifrá-los. Escorpião, Virgem são mestres em decifrar aquilo que está sendo oculto. O Escorpião, não à toa falam, né? Tem o grande estereótipo aí de FBI do Zodíaco. Só que Virgem também é, tá? Vocês esquecem aí do rei dos detalhes? Do que consegue filtrar aquilo que às vezes nem todo mundo consegue ver, Virgem, pega a Lua, é aquele dia que você vai conseguir, inclusive, ter prints, dados, unir as informações e falar assim: bingo, encontrei a resposta que eu precisava. Real, assim, sabe? Tanto coisas que você quer descobrir, quanto às vezes uma estratégia que você quer usar para negócios, enfim. Porque a gente também pode usar essa habilidade para levar para outros caminhos, um caminho de cura, um caminho de, sei lá, precisa montar um plano.
que no fim vai dar resultado X, Y, Z, que é aquilo que você precisa. E que vai ir na mosca, que vai ser certeiro. Então, assim, o dia também está sendo propício para isso. Mas lembrando, toda aquela intensidade que eu comentei ontem na vibe ainda está ativa no céu. Então, as questões emocionais agora, elas acabam sentindo até mais, tá? Porque a lua em escorpião sente tudo. E percebe tudo, é aquele signo muito intuitivo, né? Que no faro já percebe se existe mentira, já percebe se existe alguma coisa ali sendo tramado por trás. Quadrando a Vênus, né? Então, aquela manhã que às vezes pode começar meio. Você sendo tóxica até com você mesmo, tá? Então, presta atenção se às vezes você não vai ficar aí nutrindo pensamentos autodestrutivos a respeito de si. Viveu um contexto aí nos teus relacionamentos, na tua crise de identidade, na sua autoestima, e aí vai ficar se julgando, vai ficar se criticando, vai ficar se apontando o dedo, se diminuindo. Não seja você o seu pior inimigo, sabe? Não fique você acumulando um monte de pensamentos ruins. Para não começar um dia, uma quinta-feira, caótica, porque da forma que começa, perpetua. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas se você começa seu dia brigando, se você começa seu dia vendo notícia ruim, se você começa seu dia numa vibe, uma vibe tóxica mesmo, você vai levar isso pro resto do seu dia. Vai ser muito difícil você sair daquela vibração. Então, escolha como você quer começar esse dia. A Lua vai estar quadrando Plutão também. Então, cara, assim, é aquela sensação até às vezes um tanto difícil de explicar, porque é muito um sentir. Pode estar envolvendo relacionamentos, pode estar envolvendo você com crise financeira, porque Vênus também fala de dinheiro. Então, como é que você está se sentindo valorizado, valorizada, mas também quais são as crenças que você está carregando, que você está sustentando a respeito dessa área na tua vida, do quanto você merece? Será que não chegou a hora de você identificar esses gatilhos que ficam se repetindo? Da onde vem esse padrão? Qual é esse histórico que às vezes você gosta inconscientemente de estar apegado, viciado, às suas obsessões? Obsessão, às vezes, naquilo que é doentio. Obsessão naquilo que tá podre já. Você sabe que aquilo tá podre na tua vida, mas você às vezes insiste em estar lá. E aí a sua autoestima vai cada vez no buraco. Porque daí é você que não tá se valorizando, é você que não tá se escolhendo, é você que não tá dizendo um não, é você que não tá colocando um limite. Quando a gente tá na luz da lua em escorpião, porque às vezes tem pessoas que me falam assim: ai meu Deus, chegou a lua em escorpião, é aquele dia que eu vou estar trevosa. A lua em escorpião é uma lua que ela consegue sentir e colocar o limite se necessário. Dizer uns nãos e sem ficar se sentindo culpado, culpada. Tem que cuidar para não ficar levando pensamentos, sentimentos que são muito do passado, assim, sabe? Ficar remoendo, ficar relembrando, nunca mais esquecer, ficar guardando um monte de mágoa e buscar vingancinha. A única vingança que você tem que ter é de melhorar como ser humano. Se você quer uma vingança, entendeu? É se desenvolver, é se tornar cada vez melhor, é se sentir que tá se curando, sabe? Essa tem que ser a sua motivação, então, de vingança. Não ficar querendo que o outro sinta o que você sentiu, que pague aquilo na mesma moeda. Ficar desejando, né, que as pessoas, às vezes, sei lá, se ferrem na vida porque te magoaram, porque fizeram alguma coisa com você. Você tem que esquecer, deixa no passado, porque senão é prejudicial para você. Então, aquele dia que até recomendo começar com o Ho'oponopono da vida. Começa com o Ho'oponopono da vida para você não ficar carregando um monte de coisa aí pro seu dia. Aí que vai vir a cereja do bolo nessa quinta-feira. A Lua vai conversar em sextil com o Sol em Virgem. E aí que a gente tem a chance de transmutar, é aí que a gente tem essa chance alquímica de sair de uma bad vibe para entender o contexto disso e dar aquela, sabe, tapeada na cara assim, acorda, acorda, sai disso, não vamos ficar aqui, a vida segue, bota uma música interessante para tocar, eleva a sua vibração, não fica se criticando, não fica criticando as pessoas, sai desse mood. Ressignifica aquele momento que você transforma chumbo em ouro, a dor em cura.
o veneno e antídoto, sabe? E aí, a fim da nossa quinta-feira aí, porque a quinta ela vai vir um tanto drenada da madrugada, mas depois desse aspecto aí, o fim do dia tende a ser muito mais leve, até muito produtivo. De repente você se vê trabalhando nas suas funções, desenvolvendo os seus projetos, focando no que interessa, no que de fato é útil na tua rotina, não fica ali desperdiçando energia em outras coisas. E aí você vai ver que o dia vai render, que é uma beleza. Outra coisa que está acontecendo é o Urano em sextil com o Netuno. Então aqui a gente tem realmente, né, aquele dia que também pode ser carregado de sinais, símbolos, sincronias, intuição pipocando, você vai estar sentindo no feeling das coisas das pessoas, quem está se aproximando, quem está querendo alguma coisa por interesse, por não sei o quê, vindo com joguinhos ainda, né? Porque essa vibe tá no céu. Você vai estar sentindo. Se você for esperto para perceber o que a sua intuição tá gritando, você vai pegar no pulo. E também é um bom dia para você tirar aquela lente cor-de-rosa, aqueles óculos que às vezes você fica usando de ver a vida como, né, sempre um paz e amor. Não, gente, também existe maldade na vida, né? Também existe sombra, é luz e sombra. Aquele dia que de fato, às vezes, você cai na real e você fala assim: não dá mais, eu não posso mais sustentar isso, tá insustentável. Não volto mais pro passado. O passado fica no passado. Acabou, acabou. Ponto final. Fecho isso aqui e agora essa história morre aqui. Eu vou ressignificá-la. Eu vou para frente agora com a bagagem do aprendizado. Libero as pessoas que participaram disso, não guardo mágoas e fico com o processo evolutivo que eu precisei viver nisso. É esse contexto para essa quinta-feira. Tá interessante essa quinta-feira. Vamos ver o que que a Mariana Ruppel nos manda para essa quinta-feira. Toda mulher é magia. Você sabe, né? Você é magia, você é maga. Você que é homem também. Enfim, é aquilo que você se identifica. Você é pura magia. Olha, mulheres ouvindo a sua intuição inspiram outras mulheres a ouvirem a si mesmas. Sabe o que que acontece? Às vezes a nossa intuição, ela grita, ela aponta, ela começa a provocar. Aquilo começa a ficar se intensificando. Só que você não dá ouvidos, você não dá bola. Às vezes a tua carência, os teus traumas, os teus registros, né? O medo da rejeição, o medo do abandono, um monte de sensação que às vezes já ficou registrado no teu corpo, no teu inconsciente, você busca reviver aquilo. E aí você vai ignorando a intuição, você vai ignorando aquilo que o teu corpo vai te avisando e sempre dá sinal desde o início. Entende? Às vezes a gente tem a tendência de ficar buscando a validação externa, né? E aí a gente busca respostas e a gente pergunta para as pessoas, e aí a gente busca 300 tipos de terapia para tentar entender aquilo que a sua intuição já te falou. Por isso que eu sempre digo, tenha um caderninho, acorda de manhã, escreve nesse caderno, esvazia o campo mental, para tu não ir pro dia, sabe, matutando aqueles pensamentos. Porque às vezes os nossos pensamentos que nos intoxicam. E aí a nossa vibração fica pesadíssima. Ó, mais um aqui para você. Sempre consulte a si mesma, consulte a sua intuição. Mariana sempre nos reformando isso, né? Reforçando. Antes de ler qualquer horóscopo, antes de olhar para fora, antes de olhar para o céu, sempre consulte a si mesma. O corpo não é um campo de batalha, é nosso campo de autoexpressão. Caramba, se teu corpo grita, escute. Essa aqui também é boa. Toda vez que você perde o medo de seguir os seus sonhos, você impulsiona outras mulheres a seguirem seu voo também. Esteja presente e conectada com o seu coração enquanto fala. Lindo, né? É uma quinta-feira bem importante assim para os processos de alquimia, entendeu? Alquimia. Já passou a fase da fossa, agora é o momento de sair dali, entendeu? Usa o buraco, né? Usa o lugar onde você caiu para ser impulso para sair dali, nem que seja na força do ódio, entendeu? Força do ódio, eu me ressignifico.
É melhor que seja no amor, né? Mas se for na raiva, que seja na raiva, mas que pelo menos te provoque ao ponto de você agir, que te provoque ao ponto de te impulsionar. A gente ainda tá numa lua nova, meu bem. Você ainda tá se transformando. Olha, daqui a pouco a gente vai ter uma lua cheia com eclipse. Inclusive, é uma lua cheia em peixes. Conectando o quê? Seus sonhos. Qual é a magia que te move todos os dias? Para que direção que ao acordar você é direcionado a seguir? Não desista dos seus sonhos. São eles que te movem, né? Que não seja uma decepção amorosa, uma decepção nas amizades, uma decepção no trabalho que te faça desistir da vida. Não, pelo amor de Deus, né? Abrace a sua vida, abrace a sua história, abrace todo o contexto que tu viveu, que tu tá vivendo, que você tá entendendo e que você tá, que bom que você tá vivo aqui, porque você tá evoluindo, entendeu? E sinta o chamado. Às vezes o teu chamado, ele é para você seguir em frente, principalmente. Lembrando que hoje é quinta-feira, a gente tem o nosso encontrinho ao meio-dia. Quem vai participar? Live Almoço com os Astros. Pretendo fazer ela aqui no YouTube. Vou mandar o link lá no nosso grupo, a comunidade estelar do WhatsApp. Meio-dia a gente começa esse encontro. E também enviarei lá no nosso canal de transmissão do Instagram. Caso você me siga lá, entre no nosso canal. Vivian@oberger. Não, Vivian.oberger. Esse é o meu Instagram. Me acompanhe lá, me acompanhe aqui no YouTube, se inscreva, curta, me conta o que você está vivendo também, quero saber. Nossa, acho tão incrível que muitas pessoas me mandam feedbacks falando, né? Olha, passei por isso, senti isso, vivi isso, bateu com a vibe e tudo mais. Compartilha comigo, eu gosto de saber também o feedback de vocês. Um grande beijo no seu coração e a gente se vê aqui amanhã, sexta-feira. Até, boa quinta para todos nós.